Meus irmãos, que bênção podermos ouvir a palavra do Senhor no domingo pela manhã. E nós estamos trazendo esse tema tão impactante que fala assim: retroceder jamais. Vamos dizer isso? Retroceder jamais. Mas do jeito que você falou, né, parece que... retroceder jamais. Né? Vamos falar com força. Retroceder jamais. Mais uma vez. Então agora sim, agora você está mostrando, olha, eu quero seguir para frente, para o alvo, quero buscar Cristo. E que Deus abençoe. E nessa revista, nessa série que estamos trazendo, então, de retroceder jamais, nós vamos falar hoje sobre fé e conduta. E o texto básico está em Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Então, nós vamos fazer a leitura e eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que a gente faça essa leitura. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem comigo o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, nosso Senhor, pedimos a Tua bênção neste momento em que a Tua palavra foi lida. Clamamos para que o Senhor use a vida do Teu servo para trazer a meditação nessa manhã, a instrução do Teu Espírito Santo. E abençoe cada irmão, cada ouvido, cada mente, para que a gente saia daqui cheio do Teu Espírito e alegre em servir ao Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar, meus irmãos. Nós vivemos num mundo hoje com tantas dificuldades e tantos desafios, e normalmente nós somos lançados para esses desafios também, não é? Temos que buscar muitas coisas. E uma palavra interessante que nós percebemos nos nossos dias a dias é a meta. Nós temos que buscar alguma meta. No trabalho é assim, sempre tem um planejamento estratégico, os objetivos, e tem uma meta a alcançar. Quem sabe você também busca na sua vida uma meta a alcançar. E nós vemos aqui, então, essa história tão importante de Enoque. Enoque. Esse texto aqui, de Hebreus 11, é conhecido como uma galeria, então, dos heróis da fé. O texto fala aqui sobre vários heróis da fé. Homens, mulheres que confiaram no Senhor, mesmo diante de grandes dificuldades e até de impossibilidades, de perseguições, de desafios, eles buscaram o Senhor. E no meio dessa galeria aqui nós vemos este nome, Enoque. Um personagem, uma pessoa também mostrada lá em Gênesis 5. E agora aqui em Hebreus 11 traz um pouco mais, de forma mais aprofundada, sobre o que aconteceu com Enoque. E esse texto então mostra a história de um dos homens mais interessantes do Velho Testamento, porque fala que Enoque foi trasladado, não é? E o texto aqui também afirma assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então está mostrando a conduta de fé de Enoque. A forma como ele pensou, como ele acreditou no Senhor. Enquanto na sua época o mundo caminhava em corrupção, ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu andar com Deus. E sua vida então tornou-se aqui um exemplo. Ele foi um testemunho vivo que continuou vivo, não é? Pois ele não passou pela morte como os demais, a morte física. Então Enoque buscou andar com Deus e andou com Deus. Mesmo num período de dificuldade na terra, cercado por uma geração distante do Senhor, ele andou com Deus. Isso significa que nós também podemos olhar para ele e andar com Deus. Enoque não apenas acreditava em Deus intelectualmente,
mas a sua fé moldava a sua rotina, o seu dia a dia, os seus valores, as suas escolhas. E ele permaneceu firme, esperando então em Deus. E o resultado foi extraordinário. Não é mesmo? Extraordinário, pois Deus o tomou para si. Que bênção. E no original aqui, a palavra usada para esse trasladar, original no Novo Testamento, é metatíteme. E metatíteme tem podemos separar em duas palavras. A primeira é meta, e a segunda títeme. A meta significa isso, uma mudança, colocar, uma transferência, uma alteração de lugar. E o títeme significa estabelecer, ou seja, ele foi tirado de um lugar para um outro que se desejava mudar. O texto então nos mostra que a fé que agrada a Deus produz uma vida diferente, uma vida que vai para o Senhor. E quais foram os passos então que Enoque deu nessa fé? Nós temos aqui alguns que nós vamos meditar, depois vamos nos aprofundar nas classes. Mas o primeiro é que a fé que agrada a Deus crê verdadeiramente em sua existência, ou seja, o passo da fé, o passo de crer no Senhor Jesus. Veja comigo o versículo de número 6. Diz assim o versículo: de fato, sem fé, vamos ler juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia. Creia que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Crer que Deus existe. É a crença, então, um dos elementos mais essenciais do homem. Mais essenciais. A crença é primordial em nossa natureza. Quando a pessoa acredita, ela vai até o final. Quando não acredita também, não adianta você falar muita coisa não, que ela não vai querer acreditar. Você pode falar para ela assim: isso aqui é madeira, isso está patente para ela, mas se ela não acredita, ela não vai adiantar. Você vai poder provar, e você pode colocar lá a fórmula, abrir a substância, colocar todos os detalhes, que a pessoa não vai acreditar, ela não crê. Ela não crê. Com Enoque não foi assim. Ele acreditou, ele creu que Deus existe. E esse foi o primeiro passo então da fé. Mudou a sua trajetória na terra. Crer em Deus vai além de admitir que Deus existe intelectualmente. É crer que Ele é poderoso para transformar até o nosso coração, a nossa própria vida. Confiar em Deus, render-se à vontade de Deus, entender que Ele governa as coisas, todas as coisas. Porque também tem aquele que fica crendo pela metade do caminho. Eu creio em Deus, mas não, então se Ele é Deus, coloque nas mãos do Senhor todas as suas coisas. Não. Então, não crê muito. Como Enoque. Enoque creu profundamente aqui. E a verdadeira fé, então, sempre começa com essa convicção profunda acerca de quem é Deus. Ele é o Senhor. 1 João 5,4 diz assim: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mal, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo. E Romanos 1,17 diz assim: o justo viverá pela fé. Vamos dizer? O justo viverá pela fé. É assim que buscamos, é assim que o verdadeiro crente busca, assim como Enoque. Calvino diz que a fé é uma firme e segura confiança na benevolência de Deus para conosco, fundada sobre a verdade da promessa gratuita em Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Buscamos aquele, cremos naquele que é o Senhor, Criador, Salvador, Senhor da nossa vida. Assim foi Enoque. E assim é o crente verdadeiro, busca também. Vemos aqui em segundo lugar, o segundo passo. O primeiro passo é realmente crer verdadeiramente que Deus existe. O segundo passo, então, é se aproximar dele.
é buscar a comunhão com Ele, é caminhar com Ele. Então veja o versículo 6 novamente. Olha o detalhe do versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus. Não é assim que diz o texto? Então, aquele que se aproxima de Deus, que quer comunhão com o Senhor. O segundo passo é esse, é aproximar-se de Deus, é andar com o Senhor. Em Gênesis, esse texto de Gênesis, lá em Gênesis 5:24, mostra claramente que Enoque andou com Deus. Não está escrito isso lá? Veja na sua Bíblia, Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus. E não é um andar simples, é um andar próximo. É caminhar junto realmente com o Senhor. Para andar com alguém é necessário se aproximar com essa pessoa, não é? É engraçado que às vezes assim, quando um casal tá mais próximo, anda junto, né? Às vezes até se abraça, segura a mão assim. Mas se tem alguma confusão entre eles ali, alguma dificuldade, eles andam longe. Não é? Um entra na frente, o outro anda atrás, um anda do lado, o outro anda do outro. Não é assim? Espero que todo mundo aqui, todos os casais, estejam andando juntos, né? Segurando a mão, ou perto, próximos, buscando a comunhão. Andar com Deus, se aproximar dele, essa proximidade que nós devemos também, como Enoque, aprender, buscar em Deus, caminhar com o Senhor. E essa caminhada com Deus transformou a vida de Enoque. Andar com Deus é um relacionamento contínuo, próximo. É uma intimidade, é uma dependência do Senhor. Enoque organizou a sua vida dessa forma, ao redor da presença de Deus. E para andar com Deus, certamente ele deixou muitas coisas de lado, não foi? Muitas coisas Enoque não fez, porque não agradava ao Senhor. Para andar com Deus, precisa agradar ao Senhor. E ele buscava então isso. A comunhão transformou a sua mente, transformou o seu coração, o seu comportamento. Certamente as pessoas olhavam para Enoque e percebiam uma diferença do comportamento dos demais, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Quem anda com Deus aprende a amar a Deus e a rejeitar aquilo que desagrada ao Senhor. E quem anda com Deus, quando a gente vai para Gênesis, aquele verbo lá, um verbo que traz uma reflexividade. É como se falasse assim, andou Enoque com Deus, e Deus andou com Enoque. Louvado seja o Senhor. Mostra que o Senhor anda conosco, andou com Enoque, anda também conosco. Veja o que Tiago diz, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em Cristo, quem quer andar com o Senhor Jesus. John Owen diz que a comunhão com Deus é o mais alto privilégio do crente nesta vida. Enoque andou com Deus e Deus andou com Enoque. E o crente verdadeiro também procura andar com o Senhor. Ele busca o Senhor. Ele quer estar perto do Senhor, como nós cantamos aqui, perto quer estar, junto aos teus pés. Não há prazer maior do que estar com o Senhor. Ele começa a deixar as coisas dessa vida, aquelas coisas que são fúteis, que parecem agradar ao nosso coração, mas são passageiras. Ele começa a entender que é necessário buscar algo mais profundo, mais eterno, e só o Senhor pode dar isso. Os prazeres desse mundo são passageiros, e os pecados nos levam para a morte, mas o Senhor nos leva para a vida. O prazer de estar na presença do Senhor é maravilhoso e é eterno. Enoque entendeu isso, buscou andar com o Senhor, e o verdadeiro crente também busca andar com o Senhor. Qual o terceiro passo que nós vemos aqui? Primeiro passo, ele creu, não é?
O segundo, ele andou com o Senhor. E o terceiro, ele esperou a recompensa eterna. De novo, versículo 6, que versículo tão rico. Diz assim, Deus, creia que ele existe, não é? No final, pode ir no final, não é essa parte mesmo. Torna-se, ele é galardoador dos que o buscam. Então, o terceiro passo é esperar a recompensa, pois Deus é galardoador dos que o buscam. O que significa isso? Que Deus tem um galardão para aqueles que o buscam, para aqueles que o buscam. E o que é o galardão? É uma promessa maior, é uma recompensa maior, muito maior do que as que a gente tem aqui nesse mundo, pois ela é uma recompensa eterna, uma grande recompensa. E Enoque esperava por essa recompensa. Ele andou com Deus, ele acreditou no Senhor, e ele esperava uma vitória poderosa, uma vitória eterna. Quem sabe ele tinha aquele desejo que muitos têm de viver eternamente, não é assim? Nós vimos aqui os jovens, a nossa irmã Tela brincou, né? Brincou com eles, né, minha irmã? Vocês estão aí como jovens, então você, né, cuida da palavra de Deus. Nós já estamos aqui na SAF, na UPH, né, caminhando. Quando a gente é jovem, a gente pensa assim, eu quero continuar jovem. Não é? E as pessoas são assim, procuram através da medicina, do exercício e de várias outras formas manter o seu vigor, a sua juventude, quer viver eternamente, está na nossa alma, no nosso coração, viver mais. Mas Enoque entendeu que isso só era possível com o Senhor. Então ele não buscou as coisas deste mundo para dar mais vitalidade a ele, não. Ele buscou no Senhor e esperou isso do Senhor. Eu quero andar com o Senhor e viver, quem sabe, para sempre. E não foi o que aconteceu com ele? Eu não sei, a Bíblia não conta os detalhes, mas quem sabe Enoque estava andando com Deus e Deus de repente foi... Quem sabe o coração dele já estava pulsando mais forte, assim, esperando alguma coisa, não é? Às vezes nós somos assim, a gente percebe que alguma coisa vai acontecer, a gente fica um pouco mais, não é? Com o coração batendo mais forte, olha, tal coisa vai acontecer, naquela expectativa, e ele estava assim, e uma coisa muito boa aconteceu com ele, Deus o tomou para si, louvado seja Deus. Não passou pela morte física aqui dessa terra, foi chamado para o céu, subiu aos céus. A esperança de Enoque era na vida eterna. E hoje, qual é a esperança que nós temos, que o crente tem? O verdadeiro crente, ele também está esperando o Senhor o chamar, o levar. Nós esperamos a vida eterna com o Senhor, não as coisas aqui dessa terra. Podemos até ter algumas metas aqui, mas a nossa meta maior é subir, é estar com o Senhor. O verdadeiro crente deseja andar com o Senhor, praticar aquilo que agrada a Deus e ter comunhão com Ele até que o Senhor o leve. Louvado seja Deus. A recompensa final vai chegar para aqueles que temem ao Senhor. Veja o que diz João 14, versículo 2. Jesus fala assim com os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha a esperança que Jesus estava dando. Terá recompensa na casa de meu Pai para aqueles que andam comigo. Paulo cria nisso, Paulo fala assim em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É a esperança dele, que agora me falta só a coroa eterna. 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e nós seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. É a promessa do galardão, da salvação eterna. Jonathan Edwards diz que os santos são pessoas cuja mente está voltada principalmente para o outro mundo, ou seja, a meta principal é a do outro mundo, não é a daqui. Por isso, irmãos, podemos caminhar para a conclusão, olhando para a vida de Enoque,
de como ele andou com Deus, de como ele acreditou no Senhor e esperou a recompensa, e como isso aconteceu com ele, e também pensar na nossa vida, mas antes da nossa vida, pensar no que Cristo fez, porque isso só é possível através de Cristo. A vida de Enoque aponta para Cristo. Enoque andou com Deus. Jesus disse: eu, Pai, somos um, comunhão plena. Enoque passou pela morte, vamos dizer assim. Jesus morreu para que ele vencesse a morte, para cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Enoque subiu aos céus, Jesus, depois de ressuscitar, também foi aos céus. Enoque aponta para Jesus, e só é possível ter comunhão plena com Deus através de Cristo, pois nós não conseguimos chegar diante de Deus com os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, mas Jesus se entregou na cruz para que nós fôssemos limpos dos pecados e tivéssemos comunhão com Deus. Ainda hoje essa palavra fala profundamente às nossas vidas. Olhando para Enoque, olhando principalmente para Cristo, percebemos a importância de crer no Senhor Jesus, porque não há vida sem o Senhor Jesus. Devemos crer nele para a nossa salvação. E se cremos no Senhor Jesus, nós andamos com ele, pois ele nos chama à comunhão. E se nós andamos com o Senhor, nós deixamos de lado as outras coisas que não agradam. E certamente esperamos a recompensa final, a salvação eterna, estarmos no paraíso com o Senhor Jesus. Então, como viveremos, queridos irmãos? Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, viveremos com a fé verdadeira. A fé verdadeira, a fé no Senhor. Não é a fé daquele que vai assistir o time dele, né, e pega um amuleto, coloca lá, fala: não, meu time vai ganhar, vou colocar um amuleto aqui para dar sorte, não é? Alguém gosta de brincar que se fosse assim, e se tivesse muita fé de todos os lados, todos os jogos terminariam empatados, né? O de lá ora, o de cá reza, vai empatar o jogo. A verdadeira fé é no Senhor, naquilo que Ele promete. O justo viverá pela fé. Nós buscamos, então, viveremos buscando essa fé verdadeira no Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos em comunhão diária com Deus. Em comunhão com o Senhor, andar com Deus, caminhar com Ele, orar. Nós tivemos aqui um período de oração, 50 dias de oração, por 50 anos de bênção. E nós buscávamos ao Senhor, e tantas coisas o Senhor fez em nossa vida, e na vida de outras pessoas, quando clamamos ao Senhor Jesus. O Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente quer resolver com a nossa força. Devemos orar, nos prostrar diante do Senhor, clamar a Ele, ouvir a voz dEle, lendo a palavra do Senhor. Ele nos instrui como andar com Ele. A palavra do Senhor nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos, queridos irmãos, com os olhos lá na eternidade, esperando também ser chamado pelo Senhor, esperando chegar à pátria celestial, porque a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus. Louvado seja Deus, que alegria nós podemos ter com isso, porque o Senhor nos chamou para fazermos parte da pátria celestial. Viveremos então com os nossos olhos na eternidade, na eternidade. Por fim, meus irmãos, viveremos colocando a nossa fé, a nossa conduta e fé juntas para servir a Deus, caminhando diante do Senhor, indo para o Senhor. As nossas ações têm que ser condizentes com a nossa fé. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. As nossas ações, a nossa vida tem que mostrar a nossa fé. Portanto, Enoque andou com Deus, no meio de uma geração tão corrompida. E nós? Enoque tinha uma meta de subir. Qual que é a nossa meta? Portanto, busquemos ao Senhor, creiamos que Ele existe, esperemos a recompensa dEle e tenhamos a comunhão dia após dia, em nome de Jesus. Vamos orar, feche teus olhos. Quem sabe você